Você já ouviu falar da Associação Mães de Mãos Dadas? Elas vêm ganhando destaque nas redes sociais com mais frequência e a equipe da Docton TV fez o convite à Michele, à Cristiane e hoje elas estão aqui conosco, né, Natan, no podcast Sem Ponto Final da Docton TV para compreendermos mais sobre a essência, porquê da criação e o que é a Associação Mães de Mãos Dadas. Eu acho que vai ser importante para todo mundo conhecer, tirar dúvida, né? Eu acho que ficar mais à vontade com os temas mesmo, né? Então, meninas, muito bem-vindas, sejam bem-vindas mesmo. Obrigado. Muito legal. Eu sou uma pessoa que eu gosto de entender, porque eu entendo um pouco da luta de vocês, no sentido assim, de ter preconceito com o PCD e... Enfim, as pessoas às vezes não entendem por falta de informação. Então, quanto mais a gente conversa, e aqui é o espaço para isso mesmo, para bater papo e trocar ideias, mais informado a gente fica, menos preconceito a gente recebe também. Então, eu queria, assim, primeiro acolher vocês, obrigado mesmo por vocês terem vindo. São mães, a Michele é mãe atípica, né? A Cristiane é vó atípica. Então, acho que só da gente ter falado dessa questão da palavra atípica, a gente já vai ter uma noção do que se trata, entende né? Um pouquinho, né? Porque o nome da associação mesmo fica algo um pouco solto, né? Associação Mães de Mãos Dadas. Mas mãos dadas no quê? Em que sentido, pra quê? Né? Né? Qual o segmento? Então, a gente vai conversar com a Michele, ela que é presidente da Associação Mães de Mãos Dadas, e a Cristiane Carvalho, que é tesoureira. Eu acho que é isso, assim. Eu queria primeiro a pergunta, assim, se é que tem pergunta, é isso, entender um pouquinho dessa luta de vocês, né? E por que da associação, né? Eu acredito que seja algo para poder vocês também trocarem ideias, informações, enfim. Sim. É isso que eu queria entender. Eu acho que a Michele vai poder explicar isso muito bem, porque ela está lá desde o início. São 14, quantos anos? Na verdade, são 8 anos. 8 anos. 8 anos de fundação. Isso. Ela se fundou aqui em Caratinga, se estendeu agora para Bom Jesus do Galho. Mas qual que é a essência da associação? Então, primeiramente, obrigada pelo convite. É muito importante realmente esse espaço para que a gente faça esclarecimento para aqueles que não conhecem e também uma inclusão de verdade que se inicia com informação, né? Então, a Associação Mães de Mãos Dadas surgiu em 2017 com a união das mães que levavam seus filhos para fazer os tratamentos que são primordiais para eles. E aí, logo depois, veio uma questão da própria prefeitura em Caratinga, na qual foi feito o cancelamento. E então, nesse momento, a gente encontrou aí apoio uma nas outras. Por isso o nome Mães de Mãos Dadas. Porque uma foi comentando com a outra de qual forma ela poderia ganhar novamente esse tratamento, que é muito caro. E nenhuma, na maioria das vezes, tem condições de custodiar todos eles, né? Então, assim, a gente começou a conversar via WhatsApp, fomos para dentro do grupo de WhatsApp, onde nós temos hoje 4 grupos, e o trabalho tem sido feito pelo WhatsApp. Eu digo que a nossa maior fonte de comunicação para nós hoje é o WhatsApp. São quantas pessoas, Michele? Ao todo, hoje nós temos entre Caratinga e Bom Jesus do Galho 150 mães. Bacana. Sim. Bastante gente. Sim. E aí, os filhos e netos, e enfim, deve ter sobrinho, não sei como é que é. O que é o que vocês olham, assim? Você estava falando que a gente precisa de recursos, enfim. Mas cadeirante, espectro autista, quem são esses filhos? Assim? Natan, eu confesso assim, que hoje nós abarcamos todo o PCD em geral. Por quê? Porque nós, sem querer, vamos se dizer assim, nós começamos com um foco que era o tratamento dos nossos filhos, mas entendemos que as mães estavam muito sobrecarregadas. Que isso é uma realidade que nós temos hoje no país e acredito que no mundo inteiro. E aí nós começamos a perceber que, além da luta pelo tratamento dos filhos, em geral PCDs, as mães precisavam desse amparo e apoio.
Então, o que nós fizemos? Olha, vamos olhar a mãe que tem uma criança PCD, seja ela qual for a necessidade dessa criança. E aí nós acabamos dividindo essa luta entre a mãe que cuida da criança e a criança que precisa desse cuidado. Bacana, bacana. E realmente você dá um apoio, né, Regiane? Com certeza. Acho que trocar ideia é importante. Assim, a pressão que a própria mãe também deve sofrer, deve vivenciar, para não mostrar para o filho, para o neto, não é fácil. E ali vocês criaram como se fosse também uma família, né? Para amparar, para trocar momentos de tensões, o que nós vamos fazer, o que pode ser feito, ou isso está acontecendo com meu filho, isso está acontecendo com meu neto, isso é normal. E ver, através da experiência de outras mães e avós, o que pode estar acontecendo também com o seu filho, como conseguir ajuda, né? Sim, Regiane, isso foi, assim, o nosso divisor de águas. Por quê? Quando a gente estávamos lutando em prol das crianças, a gente começou a ter esse olhar diferenciado com a mãe, a gente começou a ver o seguinte, bom, vamos amparar psicologicamente as mães e as crianças. E aí, nesse amparo psicológico, a gente começou a conversar mais entre nós mesmas. Aí foi surgindo a roda terapêutica para as mães, que até hoje nós fazemos na nossa sala de acolhimento, a psicologia para as crianças, e aí nós entendemos o seguinte, essas crianças elas têm por lei o atendimento prioritário, mas que na maioria das vezes a gente sabe que não tem como ser 100% essa prioridade aplicada. Aí o que nós fizemos? Bom, se a mãe precisa de um amparo, o que nós podemos fazer? Vamos pedir consultas gratuitas para daí sim oferecer prioridade. E aí começamos a olhar um ginecologista para a mãe, a psicóloga para a mãe e também aquilo que a gente tinha condições de abarcar. Então hoje nós temos neurologista, nós temos parceria com laboratório, nós temos parceria, por exemplo, com gás, porque essas mães gastam muito dinheiro com medicamento. Então, tudo aquilo que a gente consegue ajudar indiretamente nessa luta, nós estamos abarcando. Então, nós temos, por exemplo, com farmácias, dando a elas prioridades no atendimento e desconto nos medicamentos que são usados todo mês para essas famílias. Isso é interessante, porque às vezes as mães, elas se esquecem de si mesmas, né? E é um doido, né? É um doido cuidar da casa, cuidar do filho, do marido. Ela vai toda ali pro filho, né? E ela, como você disse, ginecologista, olha que legal. Sim. São cuidados diários, né? Anuais, que a mulher tem que fazer. Importantíssimo, né? Sendo que ela é a fortaleza Exato. do filho, né? A gente sabe que também tem pais muito envolvidos, todos, né? São ali aquele pilar. Suporte, né? O suporte. E que precisam também de cuidados. A gente sabe que a luta é grande para as pessoas com deficiência. E agora a gente está vendo um outro lado também, né? Que são os responsáveis por essas crianças. Sim. Eles também sentem, eles também sofrem, eles também se preocupam. Mas e aí? Quem está fazendo algo por eles? Sim, sim. A partir daí surge a associação. Sim, nós começamos pensando o seguinte, uma amparando a outra. Então, assim, aquela que conseguia o tratamento dizia, olha, vamos por esse caminho que você vai conseguir também. Então, uma dividindo experiência, olha, o meu filho, eu descobri o autismo dessa forma, ele não falava. Então, assim, essa comunicação, até pela questão da fala, já ajuda as mães, porque elas ficam tão confinadas, elas ficam tão a ermo, sabe? Depois do diagnóstico, nós temos até, a gente brinca que é até uma coincidência, vamos se dizer assim para ficar mais bonito. Após o diagnóstico, na maioria das vezes, em torno de 78, né, Cris, mais ou menos, os pais geralmente vão embora. E aí deixam as mães sozinhas. E aí começa essa longa e árdua caminhada. Primeiro pela inclusão nas escolas, segundo pela luta do BPC, que muitas das vezes é a única fonte de renda que essa família vai ter, porque a mãe não pode trabalhar. Né? Inclusive, se ela estiver de carteira assinada, ela não recebe o BPC. Então, já começa essa luta. Depois começa a questão da inclusão na própria família. Essa mãe passa por uma situação de, eu não digo abandono, mas de exclusão.
porque ela já não é mais convidada para as festinhas da família, porque o filho é um pouco agitado, e aí as famílias às vezes não compreendem o que a mãe está falando, aí costuma até dizer assim, isso é coisa da sua cabeça, isso aí vai de criança para criança. Então, assim, a gente começa essa luta dentro de casa, né? E aí eu vou até passar a minha fala para a Cris, porque a Cris é uma avó atípica, e ela também tem uma grande experiência como avó típica para complementar a minha fala. Sim, a minha neta, a Ana Laura, ela nasceu com paralisia cerebral e outras comorbidades. Ela tem problema de baixo intelecto, ela tem o autismo, ela é verbal, ela fala, ela se comunica bem, mas são várias coisas que eu tenho filhos, né? Tenho meus 3 filhos e nunca tive essa realidade. Então, a gente também, nós, enquanto famílias PCDs, também somos preconceituosos, até o momento em que isso cai na nossa vida. E aí a gente vai procurar saber como que lida com essa situação. E essa rede de amparo, por isso até que eu procurei a associação. Quando eu voltei para Caratinga, que eu estive um tempo morando fora, voltei para cá e aí falei assim, não, eu vou procurar uma associação, porque aí a gente vai trocando experiência e isso ajuda a gente demais. Assim, tem sido um porto seguro na minha vida, a associação. E eu tenho aprendido a cada dia, a cada reunião, a cada encontro que a gente faz, são histórias fantásticas, dá para a gente escrever um livro. Você entrou num tema que eu achei fantástico, assim, que a gente também, por não ter informação, né, acaba tendo preconceito. Sim. Como é que chegou em casa, assim, esse primeiro impacto, e como é que vocês buscam a informação antes de entender que a associação existia? Isso que eu quero... Natan, olha, é uma questão interessante, porque eu comecei a procurar apoio, né? Procurei apoio na APAE. E aí na APAE, quando a gente chega, vai fazer uma entrevista e tal, eles começam a perguntar pra gente, vocês saem, vocês têm uma vida social? E isso foi começando a cair aquela ficha, falei assim, gente, eu parei de sair. Eu parei de sair com a Ana Laura, porque ela realmente tem dificuldade de locomoção, é mais difícil pra gente. A interação dela, ela não consegue interagir com crianças da idade dela. Ela tá com quantos anos? Ela tá com 14. 14. Então, ela interage muito bem com adultos ou com crianças muito abaixo da faixa dela. Mas aí você fala assim, gente, não é ela, não, sou eu. Eu que deixei de fazer tudo. A gente perde um pouco da nossa identidade. Por isso que eu acho que é tão importante a associação na vida dessas mães. Porque elas realmente, elas deixam de ser a Cristiane, elas deixam de ser a Michele para ser a avó de Ana Laura, a mãe do Daniel. E a gente perde essa identidade e você vê isso demais em toda a reunião que a gente tem com a nossa psicóloga, toda a roda terapêutica, como que aquelas mães estão realmente sedentas de serem elas novamente. Qual que é o maior desafio assim, que vocês encontram, gente? Pode falar, Michele. São muitos, talvez, mas... Eu vou enumerá-los, Sim. mas para ser bem delicada com o assunto, porque ele é realmente complexo. O nosso maior desafio hoje é ampliar esse atendimento, sabe? Por quê? Qual o atendimento? Só pra gente O atendimento de rodas terapêuticas para as mães. Porque O foco, então, é mais a família, Isso. que é o entorno ali da pessoa com deficiência. Natan, eu particularmente entendi assim desde o início, e eu falo que desde o início por quê? A associação ela foi formada exatamente disso, de amor, sabe? Quando você olha e tem a empatia de olhar e falar assim, o meu filho está num grau, o grau do filhinho dela ainda está um pouquinho mais difícil do que o meu. Deixa eu ver se eu consigo ajudá-la, sabe? É parar de olhar só pra gente e estender a mão ao próximo. Por isso, mãos dadas. Porque a gente entende que quando você está de mão dada, se você tropeçar, o outro te dá aquela seguradinha. Então, é mais fácil. Então, assim, nós queríamos muito que isso aumentasse de uma forma, assim, assustadora, o amparo.
sabe? Está saindo uma nova lei agora, vai ser aplicada a partir do ano que vem, sobre as questões da psicossocial e psicossomática. Então, não são só as mães atípicas, não são só as famílias atípicas. As pessoas estão mais suscetíveis a estar emocionalmente mais frágeis e doentes até. E a mãe de uma criança autista, aí é que é o assustador. Ela tem uma sobrecarga tão grande como um guerrilheiro em plena guerra. Tá tenso o tempo inteiro, né? O tempo todo. Eu falo que quando eu tenho que sair com meu filho, ele tem 11 anos, o autismo dele é leve, mas eu brinco que leve entre aspas. Parece que quando eu volto para casa, eu cozinhei para 100 pessoas. Por quê? Porque quando você chega num lugar social, você tem a interação, você fala, você ouve, você comunica, você entende, você sabe aquelas questões, o filtro social, isso aqui eu não posso dizer, porque senão eu posso constranger ou eu posso desagradar. Já o autista não tem esse filtro social. Ele só fala. Isso. E sem maldade. E sem maldade. Julgamento. E o que acontece com as mães? As mães, sim, estão observando tudo. Então, a criança, ela vai sorrir daquela brincadeira de mau gosto. Ela vai estar ali totalmente, sabe, assim, genuinamente. Mas a mãe não. A mãe já é perceptiva. Ela sabe quando o filho não está sendo bem recebido, né? Isso vale para todas as mães. Mas a mãe do autista que já sai de casa com aquela sobrecarga, a coisa vai ficando mais difícil. Entendeu? Então, vai ficando mais difícil. E a questão, assim, do poder público? Você acha que se tivesse uma ajuda maior, acesso à medicação, acesso... Terapia mesmo. Terapia, fisioterapia, ajudaria também muito nessa bagagem que esse responsável, né, por esse portador carrega? Regiane, eu diria que seria primordial. Por quê? Eu vou falar por experiência própria. Quando meu filho fazia ecoterapia, há mais ou menos quase 2 anos e meio atrás, foi quando foi feito o rompimento da prefeitura com quem prestava esse serviço para nós de forma gratuita, né, pelo poder público. Era uma parceria junto com o caso ali na Isso, UNEC, né? Ecoterapia. Eu isso. sempre ouvi falar muito bem desse trabalho que era desenvolvido. Isso. Acho que era no Parque Exposição? Na verdade, na UNEC 3. Na UNEC 3. E no bairro das Graças. Exatamente. Isso. E lá nós tínhamos... Só para explicar quem não sabe, que é efetivamente andar a cavalo. Né? Isso. O contato com o animal, o movimento do cavalo. Isso. Da criança atípica. E Regiane, pasmem, eu não sabia, fui aprender com o tempo. O andar ao cavalo, ele movimenta o músculo da face e ajuda na fala, que é o maior problema dos autistas. Então, assim, o meu filho, Daniel, autista leve, ele tem as situações que a gente chama de estereotipias. Ele em casa, por exemplo, ele gosta de fazer isso porque ele não tem mais as ecoterapias que ele tinha. Ele vai para dentro do quarto, ele fecha, porque ele já está numa idade que ele entende um pouquinho mais, então ele sente vergonha. Ele fecha a janela, a cortina, a porta, e eu sei que ele vai fazer isso porque ele me pede primeiro. Então, assim, quando ele fala, mamãe, posso correr um pouquinho? Eu falo, vai lá, meu filho. Então, ele entra para dentro do quarto, fecha tudo e corre batendo de uma parede na outra. É um regulador. Depois que ele corre... O autista gosta muito de rodinha, né? São ciclos. Isso. Então, assim, ele bate numa parede na outra. Inclusive, eu já tive que sair de apartamentos porque os vizinhos achavam que ele jogava bola dentro do quarto. Então, assim, aquela terapia fazia o meu filho ficar a semana inteira mais tranquilo. Então, comprovadamente, é primordial. E lá tinha ecoterapia, tinha pet terapia, tinha TO para ajudar na questão da pinça, da motora. Tinha também a fono, que era importantíssimo, que na maioria das vezes eles não falam, não são verbais. Então, assim, era extremamente importante. E aí, a prefeitura, eu não sei por que ainda, não refez esse contrato. Foi finalizado na gestão passada. Sim, né? sim. Essa gestão ainda
Creio que vocês já tenham levado para conhecimento deles. Sim. Porque eles já estão estudando. Apesar de que, assim, nós estamos no início de um governo, Sim, né? sim. Torcemos para que seja Para que dê tudo certo. tudo né? certo, que volte o contrato e que vocês possam fazer esse retorno das atividades. Porque é comprovado tanto que melhora, né? Sim. Qualidade de vida da Sim. criança autista. Sim. Eu acredito assim que melhore a qualidade de vida das famílias como um todo. Sim. Porque você passa a entender melhor as situações, você passa a poder contar com uma rede de apoio. Quando porque os essas pessoas profissionais estão ali, ali, né, vão muito te legal. passando. Tinha arte-terapia também, né, Sim, Michele? sim. Tinha horta, A horta que os meninos trabalhavam. Então, Orgânica, assim, eles fazem a plantação. várias coisas que às vezes a gente fala assim, não, para que serve isso, gente? Mas é fenomenal o tanto que eles evoluem, Sim. o tanto que evolui e a família evolui junto, Sim. passa a aceitar mais, aceitar as condições, porque essa aceitação ela é difícil fora, ela é difícil também dentro, como a Michele falou, porque realmente quando uma mãe começa a suspeitar ou alguém chega e fala, seu filho não está legal, tem alguma coisa, você tem que olhar com carinho, você tem que olhar com cuidado. Normalmente a mãe se fecha. E aí ela fala assim, não, vocês estão vendo coisa onde não tem. Quando ela começa a aceitar, a família fala assim, não, você está colocando chifre em cabeça de cavalo. Você está querendo arrumar doença para o seu filho. É assim Então mesmo. a gente escuta muito isso. E fala assim, não é isso, gente. Você não quer um diagnóstico para estampar que seu filho tem isso. Você quer um diagnóstico para ser um ponto de partida. A partir dali, você poder dar as condições para que ele tenha uma vida melhor, uma vida sociável e tudo mais. E o autismo, assim, geralmente a gente não vê, né? Quando Não é uma vê. coisa que a gente vê, Uhum. tá ali na cara, assim, é fácil. O autismo, ele não tem uma forma, né? Enfim, é mais difícil de detectar, o diagnóstico para fechar também. É mais difícil. E tem a questão da aceitação, que também é difícil. Sim. Inclusive, as mães, na maioria das vezes, elas passam por um luto no início, na descoberta, e dura geralmente 6 meses. Se dentre esses 6 meses a mãe não sair desse luto, que a gente chama de luto porque você acaba tendo que descobrir um novo universo. Você tinha se preparado para um filho, entre aspas, perfeito, que ia casar, que ia dar netos, que ia ter uma vida normal, né? Então você começa agora a entender que agora é tudo Que a gente novo. chama de normal, né? Exatamente. Não tem essa coisa de normal, né, gente? Isso. Para com isso. E aí essas mães começam a se culpar, começam a entender que vai ser tudo novo de novo, né? E aí elas passam por essa questão do luto, depois algumas entram em depressão e a gente vai lutando para ajudá-las a tirar elas dessa depressão, e muitas dessas mães conseguem com o apoio das rodas terapêuticas. E a associação, ela é sem fins lucrativos, né? Sim. Como que vocês se mantêm? Já que tem tantas mães envolvidas, e aí? Pois é, como eu expliquei, a associação ela se mantém com a venda dos seus próprios produtos, né? Que é essa blusa, A por exemplo. blusa. Pode explicar Ou- o chaveirinho que eu achei bem interessante. Sim. É um Simpaticíssimo. mascote, que você explicasse. Isso. A blusa, ela surgiu primeiro, tá, Regiane e Natan? Por quê? Porque muitas mães diziam assim, eu gostei da sua blusa, a gente pode usar? E aí nós tivemos a ideia de dizer, bom, então vamos fazer dela a nossa fonte de renda. E se tornou aí um marco pra gente, porque agora todo mundo fala assim, eu posso usar a camisa? Não é só vocês que fazem parte da diretoria, um exemplo? Ah, E aí que as legal. mães começaram a comprar para nos ajudar. E as próprias mães vendem pra gente. Legal. Para ajudar a gente. E aí surgiu o nosso mascote esse ano, né? Depois de 8 anos, que é o mascote Esperança. Nós imaginamos um bonequinho que fosse bem, assim, que todo mundo pudesse tê-lo, que é uma Ai, coisa que muito criança lindo, gente. gostaria também. E também a mamãe botar na bolsa, o papai botar lá no carro para balançar lá na parte do carro lá na frente. Retrovisor lá. Isso. Tem E um aí... detalhe que eu gostei. Que sim. Da perninha, Olha Esse, que legal, gente. esse aqui foi, assim, uma coisa que nós fizemos com muito carinho e pensamos assim, como que faríamos o mascote da MMD que pudesse verdadeiramente representar não só pela plaquinha a MMD. Então nós criamos o Esperança, que é deficiente. Ele é, assim,
uma perninha menor do que a outra, né? Inclusive, a gente conta a história que ele é um menino. E ele, assim, não deixou de fazer tudo que outra criança faria. Ele anda de bicicleta, ele chuta bola, e ele está sempre ali de mãos dadas com os amiguinhos dele também. Nós estamos criando agora, vamos dar vida ao mascote para ele virar desenhinhos. Ah, que bacana. Isso, a gente está tentando criar agora. Então vocês têm algumas historinhas deles? Temos, assim, Legal. A gente já vai criando, porque a gente vai contando as nossas próprias histórias, Isso é muito né? legal. Com as Deixa coisas. aqui, ó. E como que adquire? Pelo Instagram de vocês? Conta pra gente. Agora eu vou deixar com a tesoureira, porque dinheiro é com ela, viu? Tesoureira, conta aí, tesoureira. Bem, nós começamos a fazer a venda do mascote especificamente faz pouco tempo, né? Foi Sim. no retorno da Michele, porque ela está contando, falando que nós não, mas a ideia foi toda dela. Esse chaveiro já estava na nossa mão há anos, ninguém nunca tinha pensado em nada. Ela chegou, olhou e falou assim, vai ser nosso mascote. Então foi um olhar totalmente Vocês dela. confeccionam o crochê? Ele tem uma pessoa ele é que faz artesanal, pra gente. feito artesanal. Crochê é mais barato. E aí nós estamos, a gente vende esse mascote pelo valor de R$15, né? E pode nos solicitar pelo Instagram. Até hoje, na verdade, nós temos vendido mais para as nossas mães. Elas têm sido as divulgadoras, então a gente tem vendido muito no WhatsApp do próprio grupo. Né? Mas a nossa ideia é colocar o Esperança em todos os lugares. Legal. Até porque, assim, além de ter um símbolo muito forte, é a forma que vocês têm de adquirir um extra, né? Sim, gente? sim. De manter a atividade de vocês funcionando. Então, atualmente a gente está com o mascote e com a nossa camisa também. Que essa camisa a gente consegue A patrocinadores. pessoa pode entrar no Instagram, mandar mensagem. Pode tem mandar algum número de mensagem. telefone que você queira divulgar também. Pode, Ou só eu não, no só no Instagram mesmo. Bate-papo do Instagram, a gente vai Isso. deixar o arroba. Uhum. E aí você consegue adquirir para ajudar as meninas, gente. Muito baratinho, olha. R$15 o chaveirinho. Isso. Que é o mascote. E a blusa, A camisa, ela é R$50. R$50 a camisa e 15 o mascote. E isso vai virar terapia, vai virar uma forma de sustentar a associação. Sim, né? porque nós temos lá nossos gastos com os cafés, com as lembrancinhas que a gente faz em datas especiais. Então, assim, gasto a gente sempre tem. E a gente normalmente tira do bolso para fazer. Né? Então, a gente quer realmente que a associação ela consiga se manter Seja mais e fortalecida. intensificar os trabalhos, né? Abranger um número maior de pessoas. Quem sabe até expandir cidades também, já Sim. que tudo começou em Caratinga, já surgiu Mãe que Abraçou a Ideia em Bom Jesus do Galho, tem um grupo lá, e expandir em outras cidades, em Apinho, Paporanga, Santa Rita, Santa Bárbara. Poxa, por que não, né? Sim, com certeza. fazer essa Estamos rede de abertos. Vocês têm, gente, uma sede, assim, ou vocês reúnem como? Como é que funciona? É uma reunião mensal, é semanal? Nós Pode, fica tranquilo. Nós tivemos a felicidade de receber, né, da antiga gestão, o direito de usar uma sala, que hoje nós estamos dentro do antigo anexo do hospital, embaixo, né, Nossa Senhora Auxiliadora. Ah, tá, aquele hospital antigo. Aham. Isso, Vocês estão lá dentro. isso, embaixo, perto do Da aonde marcação de da exames. marcação de exames, Sim, isso. A lá nossa, dentro no corredor, direito ou esquerdo? para quem entra Pra quem é a entra. direita. Direita. Isso. Aí nós temos uma sala, na verdade são duas, né, Cris? Porém nós utilizamos uma que inclusive já está bem pequena, graças a Deus, verdade. né? Porque as mães vêm chegando, vêm aderindo o movimento e hoje nós estamos lá, né? Por enquanto lá. Não temos uma sede própria ainda, mas estamos muito bem alojadas no momento. Somos gratas porque até então nós não temos nenhum custo, nem de luz, nem de água. E isso é importantíssimo porque a gente consegue pelo menos manter o trabalho. E as reuniões são como, assim? É mensal, é semanal? As rodas terapêuticas com acompanhamento da psicóloga Clevane Oliveira acontece de 15 em 15 dias para as mães daqui de Caratinga e uma vez ao mês para as mães de Bom Jesus do Galho com a psicóloga Paula Souza. Então vocês fazem grupos distintos, assim. Sim, porque as demandas são bem parecidas, mas muda um pouquinho de lugar para lugar. Igual, por exemplo, em Bom Jesus do Galho, a gente tem várias outras demandas maiores, às vezes, do que em Caratinga. Uma cesta básica, por exemplo, nós temos mais pedidos lá.
né? Inclusive, nós trazemos mães de Bom Jesus do Galho, às vezes, para poder participar das rodas em Caratinga, porque se fosse botar, né, se a gente tivesse condições, nós teríamos que fazer 2 vezes lá também. Entendi. Então, a gente acaba transportando as mães de lá para fazer esse atendimento aqui, devido ao tamanho da necessidade e demanda de lá também. Michele, como que você vê assim, o futuro da associação? O que você espera para a associação? Eu queria também saber a opinião da Cristiane. Olha, eu vou deixar a Regiane ela responder primeiro, porque eu vou contar assim, uma história bem pequenininha, tá? Eu vou deixar para ela primeiro, porque eu me emociono fácil. Tudo bem, nós já estamos no finalzinho, eu queria deixar Natan, essa pergunta para o final. O que você espera? Olha, eu espero que a gente consiga atingir o maior número de mães e que a gente possa acolher cada mãe que chegue na nossa porta, que a gente tenha condições e que essa mãe que chega, que ela vire também uma multiplicadora do conhecimento, do compartilhar e do cuidado, que é o que nós mais precisamos. Eu diria que eu quero, assim, do fundo do meu coração, que nós possamos atingir, alcançar, mas que nós possamos também ter um local próprio, preparado para acolher, amparar e cuidar de não só as mães atípicas, mas de todas as crianças PCD de Caratinga. E não só de Caratinga, aonde a gente conseguir chegar. Porque quando a gente fala que é de mãe para mãe, fica mais fácil, o acolhimento é mais suave. Por exemplo, quando a gente está palestrando nas escolas, que vem uma mãe e fala para a gente assim, eu precisava tanto ouvir isso, de saber que eu não estou sozinha, sabe? Que não é coisa da minha cabeça. Então, que a associação ela possa, como a Cris disse belíssimamente, que possa se expandir, porque a necessidade está muito grande. E o trabalho, por mais que a gente se esforce, ainda é pouco. Precisamos fazer mais. Até porque rodas terapêuticas têm salvado vidas. Nossa, maravilha. Depois dessa... Eu fiquei feliz de receber vocês demais. Eu acho que é um papo que a gente precisa ter mais vezes, Claro. né? Para quebrar barreiras mesmo. Medos. Medo, preconceito. Mas eu acho que a grande barreira que eu acho que a gente precisa quebrar é da informação mesmo, entender as pessoas, né? E vocês fazem isso muito bem feito porque vocês pegam o entorno da pessoa que mais está com necessidade. Então, às vezes a sociedade em si assim, não tem um olhar para essas pessoas que também é o suporte de quem precisa do suporte, né? Então, enfim, muito obrigado pelo carinho de vocês terem vindo. A TV está aí de portas abertas. Quando tiver alguma ação, fiquem à vontade. Lá no grupo do WhatsApp, Natália, já manda para a TV. Pois é. Ué. E tudo isso começou, assim, foi muito importante através de uma divulgação que a gente ia fazer. Nós fizemos, na verdade, divulgando para o encontro ali em Bom Jesus do Galho. Eu falei, gente, essas meninas têm que ter espaço. Obrigada. A gente tem que levar mais essa divulgação. A gente agradece. A gente agradece. Obrigada mesmo, gente. Valeu ter vocês aqui conosco. Muito obrigada. De coração mesmo, a gente agradece muito que o espaço de vocês é muito importante. O público de vocês, eu tenho certeza que vai nos abraçar ainda mais daqui para frente, sabendo que a gente pode contar com o apoio de vocês também. E é isso, vamos de mãos dadas, que esse é o intuito. Isso aí. Até mais, gente. Valeu, gente. Programa. Até mais. Até o próximo. Tchau.